Olá pessoal, aqui é o Fábio da Bolsa Treinamentos e nesta videoaula vamos estudar a estrutura de repetição para em lógica de programação. Nas últimas videoaulas nós estudamos as estruturas de repetição enquanto e repita, tá? Que são estruturas de repetição que executam blocos de código baseados em testes lógicos que são realizados. A estrutura de repetição para é um pouco diferente. Você utiliza a estrutura de repetição para quando você precisa construir uma estrutura de looping para casos em que você sabe de antemão quantas vezes a repetição vai ser realizada, portanto, um número finito de laços. No caso das estruturas enquanto e repita, você não sabe exatamente quantas vezes a estrutura vai repetir os códigos. Você pode até saber, mas geralmente não sabe. No caso da estrutura para, você tem uma ideia de quantas vezes deve ser executado o bloco de códigos. Tá? Ou você como programador, ou durante a execução do algoritmo, do programa, em algum momento essa informação é entrada no algoritmo. Tá? Por exemplo, no nosso algoritmo de exemplo, aquele que escreve os números na tela, a gente sabe que o laço vai repetir 10 vezes, um para cada número que vai ser executado na tela. Então a gente pode usar a estrutura para, em vez de usar a estrutura enquanto ou a estrutura repita. Tá? Se você não tiver de forma alguma como saber previamente quantas vezes o loop vai repetir, então você deve usar sempre a estrutura enquanto ou repita. Mas se você sabe de antemão quantas vezes ela vai repetir, é mais fácil utilizar a estrutura para. Tá? A sintaxe da estrutura para, a princípio, como você está vendo na tela, ela parece ser um pouquinho mais complexa. Mas na verdade o algoritmo acaba ficando mais simples quando você usa o para. Então a sintaxe é essa que vocês estão vendo aqui na tela. Para, variável de controle ou variável contadora, de valor inicial até valor final, passo, especifica o incremento, faça. E aí vem o bloco de instruções. Todas as instruções que você quer realizar x vezes. Tá? E fim para sair do loop. Aqui eu tenho uma explicação do que são esses itens que estão grifados. Então, a variável é uma variável de controle, que a gente vai chamar aqui de variável contadora. É a variável que eu vou utilizar para determinar quantas vezes o laço vai se repetir. Então, quantas vezes a estrutura para vai executar essas instruções aqui embaixo. Já início é o valor inicial atribuído à variável. Então, essa variável ela chega aqui na estrutura para sem valor. Tá? E ela é inicializada com o valor que você escrever aqui em início. Por exemplo, 1. Então, eu inicializo a variável com o valor 1. Já a fim é o valor final que a variável vai armazenar. Tá? Por exemplo, 10. Se eu quero que o loop rode 10 vezes, eu faço o início sendo 1 e o fim sendo 10. Assim, a variável ela vai ser incrementada automaticamente de 1 até 10. Cada vez que o bloco de instruções for executado, o valor da variável é incrementado a partir do valor de início até chegar no valor de fim, no valor final. Tá? E o incremento, quer dizer, o valor com o qual a variável vai aumentar, você especifica aqui, usando a instrução passo. Tá? Então, passo e boto o incremento. Por exemplo, 1. Se eu colocar passo 1, significa que a variável ela vai iniciar com o valor de início e vai aumentar de 1 em 1 até chegar no valor final. Quando chegar no valor final, sai do loop. E no caso do incremento, você pode colocar o valor que você quiser. 1, 2, 3, menos 1, menos 2. O incremento ele pode ser negativo também. Tá? E assim por diante. Então, faça e aqui as instruções que serão executadas. Tá? Por padrão, o incremento é 1. Tá? Então, na maior parte das linguagens de programação, você não precisa declarar o passo, porque por padrão ele é 1. Você só vai declarar essa parte do passo se você quiser usar um incremento diferente de 1. Tá? O que torna, então, a estrutura mais simples até de escrever. Você escreve só para variável de início até fim, faça, e bota o código de instruções. Tá? O passo, então, ele é opcional. Tá? Vamos ver o fluxograma. O fluxograma é bem simples. Entro na estrutura para, inicializo a variável e vou incrementá-la até que ela chegue no valor final. Tá? E cada vez que ela é incrementada, eu executo as instruções e volto. Aqui eu faço meu loop, incremento de novo a variável, executo as instruções e volto.
e faço isso até a variável chegar no valor final. Chegou no valor final, eu saio do loop e continuo executando o programinha. Tá? Bem simplesinho. Vamos ver o exemplo, aquele mesmo exemplo, imprimir na tela os números de 1 a 10 usando a instrução para. Vamos ver como é que fica. Então, algoritmo números de 1 a 10. Agora eu declarei duas variáveis, a variável número inteiro e a variável contador. Na verdade, esse algoritmo aqui não precisa da variável número. Tá? A gente vai usar só a variável contador, mas geralmente você vai precisar de mais de uma variável. Tá? Então, início. Aí eu coloquei para contador, que é a minha variável de controle, ou variável contadora, de 1 até 10, significa que ela vai ser inicializada com o valor 1 e vai chegar até o valor 10. Passo 1, vai ser incrementada de 1 em 1. Então ela vai valer 1, depois ela vai valer 2, depois 3, 4, até chegar em 10. Faça. Escreva contador. Então eu escrevo na tela o valor que o contador assumiu. Então quando o contador for 1, escreve 1 na tela. Quando o contador for 2, escrevo 2 na tela. E assim por diante, até chegar em 10. Então esse loopzinho vai rodar 10 vezes. Tá? Iniciando em 1, indo até 10 e aumentando de 1 em 1. Se eu omitir passo 1, ele funciona também. Aí ele vai contar de 1 até 10, porque por padrão o incremento é 1, na maioria das linguagens de programação. Mas se eu quiser fazer um incremento diferente, por exemplo, de 2 em 2, de 5 em 5, ou de menos 1 em menos 1, aí eu sou obrigado a colocar o passo. Legal? Fluxograma da solução. Então o contador recebe 1, ele vai até 10, incrementando de 1 em 1, mais 1. Cada vez que isso ocorre, eu escrevo o resultado, o valor de contador na tela e volto o loop. E incremento de novo até chegar em 10. Chegou em 10, eu saio do meu loop. Tá? E aí finalizo o algoritmo. Então vamos ver lá no Visual G como é que funciona. Então eu vou colocar aqui algoritmo para. Vou declarar só a variável contador, porque nesse exemplo a gente só precisa dela. Então contador inteiro. Agora eu vou colocar aqui a minha seção de comandos. Bom, primeiro, eu não preciso inicializar a variável, porque ela é inicializada dentro da própria estrutura para. Quando você faz para contador de 1, significa inicialize o contador com 1. Então eu já escrevo direto, para contador de 1, significa inicializa a variável com o valor 1. Então já eliminei essa instrução que eu tinha que digitar antes nas estruturas enquanto e repita. Tá? Agora estabeleço até onde ele vai. Ele vai começar em 1 e vai até 10. Vou colocar o passo só para a instrução ficar completinha. Então, passo 1. Tá? Faça. Lembra que o faça aqui dentro do Visual G é faca. Tá? Você utiliza o C comum. Faça o quê? Escreva o valor da variável contadora. Escreva contador. Fim para. Acabou o algoritmo. Bem simplesinho, bem pequenininho. Aí ele fica bem conciso. Então, quando você sabe quantas vezes o bloco de instruções deve ser repetido, use o para. Ele deixa a instrução mais simples. Tá? O código também fica mais fácil de ler. Vamos executar para ver. Algoritmo, executar. Está lá. Escreveu os números de 1 até 10. Tá? Veja que a variável contadora vale 11 no final. Então, quando vale 10, eu escrevo o valor na tela, volto e incremento mais uma vez. Opa, agora é 11. 11 está fora do escopo, eu saio do para. Ok? Bem simplesinho. Vou fazer o seguinte agora. Eu vou executar de novo esse código, só que em vez de mandar executar de uma vez, eu vou executar passo a passo, para a gente ver o que está acontecendo em cada passada dele. E para não ficar muito comprido, em vez de 1 até 10, eu vou fazer de 1 até 5. Tá? Então eu vou utilizar agora a execução passo a passo, que é o atalho F8. Em vez de simplesmente executar o programa e finalizar, ele vai executar uma instrução e parar. Aí eu dou um toque na tecla F8, ele executa a próxima instrução e para. E assim a gente consegue visualizar o que está acontecendo com o programa e entender um pouco melhor os códigos. Então, F8, passo a passo.
Então vou colocar a janelinha aqui. Dá para a gente ver o algoritmo, a tela de saída e aqui a tela de variáveis. Tá? Então ele começa aqui. Essa setinha azul e essa linha pintada de azul estão apontando para a próxima linha que vai ser executada quando eu pressionar F8. Então, assim que eu pressionar F8, ele executa essa linha. Por enquanto não executou nada. Então eu dou um toque em F8 aqui no teclado, executou a primeira linha. Agora ele vai executar a próxima. Então eu dou F8. Agora ele vai executar essa linha que declara uma variável. Então a variável não existe, veja que está vazio ainda aqui. Então quando eu pressionar F8, a variável vai aparecer aqui embaixo. Criou a variável. Global, nome contador, tipo inteiro, valor 0. Não tem nada dentro dela. Tá? Então do F8 para iniciar o programa. Agora, a próxima instrução é a instrução para. Ela vai inicializar o contador com 1. Tá? Então aqui no valor vai aparecer 1, assim que eu apertar F8. Então vamos lá. Isso, mudou para 1. Inicializou o contador com 1. A próxima instrução vai pegar o valor do contador, que é 1, e vai jogar aqui na tela. Então preste atenção na tela, eu vou pressionar F8, apareceu 1. Próxima instrução, vai rodar o loop, ele volta para cá, veja, ele voltou para cima. Tá? E agora o contador passou a valer 2, foi incrementado automaticamente. Próxima instrução, escreve de novo o valor do contador na tela, que agora é 2. Então vai aparecer 2 aqui. Ó, 2. Se eu der F8 de novo, ele volta, incrementa o contador e depois escreve na tela o valor. De novo, incrementa o contador outra vez, agora vale 4, e escreve na tela o valor do contador. E mais uma vez, incrementa o contador, que é essa instrução, agora escreve na tela o valor do contador. Tá? Se eu mandar executar mais uma vez, olha o que ele faz. Ele sai do loop. Ele incrementa o contador, verifica que o contador está fora da minha faixa, tem que ir até 5, agora ele vale 6, então não executa a instrução que está lá dentro, veja que o 6 não apareceu aqui na tela, e ele sai da estrutura para. Ok? E agora eu executo o último código e ele finaliza o algoritmo. Tá? Então, esse recurso do passo a passo é muito útil para você entender exatamente a sequência de operação de um programa, de um algoritmo, de uma estrutura. Eu recomendo que você utilize também durante os seus estudos. Vai ser particularmente útil quando a gente começar a estudar os arrays, que são os vetores, que são as matrizes e outras estruturas mais complexas. Legal? E é isso aí. Então espero que você tenha entendido como usar a estrutura de repetição para. Tá? Lembre que ela não depende de um teste lógico, ela simplesmente executa um número determinado de vezes o bloco de instruções. Legal? E estude bem, faça outros testes, faça outros exemplos aí no seu computador, para entender direitinho a diferença e a relação entre o para, o repita e o enquanto. Tá? Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube aqui embaixo. Acesse também o nosso site www.bosontreinamentos.com.br e até a próxima, pessoal.